Olá, tudo bem? Meu nome é Fátima Neubayer, eu sou advogada de longa data e hoje eu vou falar sobre um tema super importante e que é alvo de muitas dúvidas, que é: eu posso vender um imóvel de herança? Como eu faço isso? Não basta simplesmente anunciar e depois fazer um contrato de compra e venda. Antes de tudo, é preciso analisar outros detalhes. Afinal, só é dono quem registra. E sem o inventário, você não terá como comprovar a sua propriedade, apenas a posse. Existem pelo menos 4 formas principais de se vender um imóvel herdado, sendo que a tradicional só poderá ser feita após a conclusão do inventário. Porém, eu quero mostrar aqui as outras 3 maneiras legais de vender o seu imóvel antes mesmo de finalizar o inventário. 1. Autorização judicial. Quando é deixado como herança um ou mais imóveis, é muito comum que os herdeiros não tenham dinheiro suficiente para arcar com os custos para cumprir com a obrigação do inventário. O procedimento de inventário, nós sabemos que não é barato. E não há garantias de que os herdeiros conseguirão benefícios da justiça gratuita, seja no procedimento judicial ou no extrajudicial. E por conta disso, muitos optam por vender um dos imóveis para custear as obrigações legais e depois repartir o restante. No decorrer da ação, poderá ser solicitado ao juiz uma autorização para a venda do imóvel. Isto depende do caso, sendo obrigatória a concordância de todos os herdeiros envolvidos. É muito interessante que já se tenha um comprador interessado, até para expor ao juiz os valores da transação e como será feito o pagamento, de forma que seja possível provar também o recolhimento dos impostos. 2. Cessão de direitos hereditários. Você sabia que é possível vender, doar ou renunciar aos direitos de herança? Em qualquer um dos tipos de inventário, tanto o judicial quanto o extrajudicial, os herdeiros podem fazer um contrato de cessão de direitos hereditários. Se trata de um documento no qual um herdeiro cede para outro herdeiro ou um terceiro seus direitos de participar da herança. A palavra cessão aqui pode ser onerosa, ou seja, por meio de um pagamento ou uma cessão gratuita. E com este documento, o comprador deverá participar do inventário, inclusive irá se responsabilizar de forma proporcional pelos custos do procedimento. A boa notícia é que não há necessidade de pedir autorização judicial, mas para essa cessão, deve haver a concordância de todos os demais herdeiros. E, para que tenha validade, este contrato deve ser feito por meio de escritura pública no cartório de notas. Daí a vantagem do extrajudicial. É possível constar essa cessão de direitos na escritura de inventário, mas o ato será cobrado separadamente. 3. A cessão de posse. Outro instrumento usual e cabível para vender um imóvel herdado é a cessão de posse. Em termos práticos, a propriedade de um imóvel só se adquire com um respectivo registro no cartório de registro de imóveis competentes, como define a lei. Portanto, se não tiver seu nome registrado como proprietário na matrícula do imóvel, o que você terá é apenas a posse do imóvel. Mas a posse também pode ser vendida, embora o seu direito sobre o imóvel seja bastante restrito. Porém, é preciso deixar muito claro para quem está comprando que ele estará adquirindo apenas a posse do imóvel e que ele não poderá ser o proprietário, até que todos os outros requisitos sejam preenchidos. E como na cessão de direitos hereditários, na cessão de posse de um bem herdado, também é necessária a concordância de todos os outros herdeiros. E por conta disso, a posse tem um valor inferior ao valor da propriedade, porque ela não confere o direito real de propriedade.
porque não se trata de um direito real nos termos da lei. E esse é um dos motivos para os imóveis irregulares sofrerem desvalorização. No momento da venda, agora que você já conhece as principais formas de vender um imóvel de herança, é preciso saber quando cada uma é cabível, para que você possa avaliar quando será o melhor momento. Vender durante o inventário. Antes de terminar o inventário, não é possível vender o imóvel da forma convencional, da forma padrão, pois os herdeiros ainda não são proprietários. Afinal, a propriedade só será adquirida após o registro no cartório de imóveis, o que exige que o inventário esteja totalmente finalizado. Mas todas as outras 3 modalidades são cabíveis. Os herdeiros podem pedir uma autorização judicial, podem ceder direitos hereditários ou podem até mesmo ceder a posse a terceiros. Vender após o inventário e sem a propriedade. Após encerrado o inventário, por motivos óbvios, não é mais possível ceder direitos hereditários sobre os bens que já foram partilhados. Assim, os herdeiros poderão utilizar todas as outras modalidades, mas, para compra e venda tradicional, precisarão primeiro registrar a propriedade. E isto implica em mais custos, pois serão 2 atos: o registro da propriedade adquirida com a herança e o registro com a propriedade passada por meio de compra e venda. E vender após o inventário sem ter sido partilhado. É muito comum que, após encerrado o inventário, os herdeiros descubram a existência de outros imóveis, principalmente localizados no interior ou até em outro estado. E quando isto ocorre, é necessário realizar uma sobrepartilha, que nada mais é que levar ao cartório ou ao juiz essa informação para complementar a partilha que já foi realizada anteriormente. Quando houver a sobrepartilha durante o seu procedimento, esses imóveis localizados poderão ser vendidos da mesma forma como eu expliquei anteriormente. E vender sem inventário, como funciona? O inventário é um procedimento obrigatório para que os herdeiros tenham direito pleno de usufruir dos bens e direitos deixados pela pessoa falecida. Mas não é raro que os herdeiros não tenham dinheiro para arcar com as despesas do funeral, nem com honorários, processo judicial ou cartórios. Sem o inventário não há transmissão de propriedade. E como o objetivo é vender antes do inventário, também não adianta pedir a autorização judicial neste contexto. E nesse caso, portanto, é possível realizar tanto contrato de cessão de direitos hereditários como contrato de cessão de posse. Porém, todas essas informações precisarão ser levadas ao inventário e os impostos deverão ser recolhidos na forma da lei. E quando a venda é realizada antes do falecimento? Ainda é comum que as pessoas realizem contratos de compra e venda e não registrem a sua propriedade depois. Mais comum ainda são os negócios feitos sem a realização da escritura pública, o que é obrigatória para a compra e venda de imóveis em valores superiores a 30 salários mínimos. E é bastante comum que o comprador só se lembre de registrar a sua propriedade depois que o vendedor já faleceu, o que traz muita dor de cabeça, ainda mais com herdeiros que nem sabiam da venda. Há pelo menos 2 situações para resolver este caso. 1. Se foi feita escritura pública de compra e venda. Bastará ao comprador levar uma certidão atualizada até o cartório de registro de imóveis e solicitar o registro, pagando os impostos cabíveis. Mas é preciso verificar se a propriedade do imóvel continua em nome do antigo vendedor. Se já tiver sido transmitida para herdeiros ou para terceiros,
o comprador deverá buscá-los para explicar a situação e reaver o dinheiro investido. E, dependendo do caso, os novos proprietários podem ser tratados como compradores de boa-fé, pois o comprador não cumpriu a sua obrigação de registrar a escritura dentro do tempo. E quando isto ocorre, geralmente a pendência só é resolvida na justiça. E dificilmente o comprador retardatário consegue registrar sua propriedade. Por isso, leve muito a sério. Após lavrar a escritura de compra e venda, registre a sua propriedade no cartório de imóveis imediatamente. 2. Se não foi feita a escritura pública de compra e venda. Mais comum ainda é quando as partes não fazem a escritura pública e o comprador detém apenas o contrato particular de compra e venda e os comprovantes de pagamento e quitação. Nessa hipótese, os herdeiros podem assinar a escritura pública, mas caso se recusem, o comprador deverá promover uma ação na qual obtém o seu reconhecimento judicial do direito. Em resumo, quando se trata de imóveis de herança, sempre é obrigatória a presença de um advogado. E contar com um profissional especialista no assunto pode evitar maiores transtornos e até mesmo trazer mais segurança ao procedimento. Diante de todos esses esclarecimentos iniciais, é muito importante que você, que passou por uma situação parecida, procure um profissional, um advogado especializado para pleitear seus direitos. Continue acompanhando nossas publicações para ficar bem informado. Por hoje, ficaremos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site www.ggradvogados.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco, que eu responderei para você, ou deixe seu comentário em nosso canal de notícias. Quem sabe sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo. Colabore comigo, dando um like neste vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal, pois temos sempre matérias super interessantes nos vídeos que postamos semanalmente. Ah, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ativando o sininho logo abaixo do vídeo para acompanhar este tema e vários outros. Deixe seu comentário logo abaixo e diga sobre que tema gostaria que eu falasse. E se quiser falar comigo, o WhatsApp 11 99168 0268. Por hoje é só. Agradeço por sua audiência. Já somos 300 mil inscritos. Muito obrigada e até nosso próximo encontro aqui. Um grande abraço e até outra oportunidade.